Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos estudar aqui segundo Nef, do capítulo 20 ao capítulo 25. 6 capítulos apenas. E hoje nós vamos começar aqui o capítulo 20, que é comparável, né, para nós compararmos com Isaías capítulo 10, tá bom? Então vamos começar aqui logo pelo versículo 1. Algo que eu faço melhor para entender Isaías é ler o cabeçalho em cima do capítulo. Por exemplo, nesse capítulo 10 aqui de Isaías, é mencionado que vai falar nesse capítulo sobre a destruição da Assíria, e que isso é uma representação da destruição dos iníquos, tá? No último dia também. Então, é uma representação da segunda vinda e a queima dos iníquos, ou seja, a destruição da Assíria é uma representação da destruição dos iníquos. Então, isso ajuda bastante no estudo. Vamos começar aqui do versículo 1. Do versículo 1 ao 4, o Senhor ele fala aqui contra aqueles que fazem leis injustas, tá bom? Tanto líderes eclesiásticos, né, pastores e coisas assim, como também governamentais. Ele diz assim: ai dos que decretam leis injustas e que prescreve perversidade por eles escritas. Então vai haver um dia de acerto de conta, né? O versículo 2 diz assim: para apartar o juízo ao necessitado e tirar o direito dos pobres e ao povo, para tirar da viúva a presa e roubar os órfãos. Então aqui os líderes, né? Ele está tirando vantagem dos pobres, das viúvas, dos órfãos, que nessa época aqui eram os mais necessitados que existia, né? Aqueles que não tinham amparo, lembrando que naquela época não tinham assistência do governo como existe hoje. Mas também, tudo que ele está escrevendo para aquela época também é para nós, né? Ai desses que ficam roubando os pobres, tirando os seus direitos aqui. O versículo 3, ele começa a fazer perguntas retóricas, né? Ele diz assim: porque vai haver um dia que vai haver o acerto de conta. Então, ele diz assim: e o que fareis vós no dia da visitação? A palavra visitação aqui no hebraico significa a punição. E a punição aqui é justa, de acordo com os feitos que eles fizeram, tá bom? Então ele fala aqui: o que fareis no dia da visitação e da desolação de Ad vide longe? Aqui tanto o castigo que o Senhor vai mandar por meio da Assíria a Jerusalém e Judá ali por conta de suas iniquidades, mas também para os últimos dias, né? O que essas pessoas que ficam roubando os pobres, fazendo leis injustas, vão fazer nesse dia? Vai vir, a justiça vai vir, é esse o sentido aqui, né? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Então não vai ter para onde correr aqui, né? Então, versículo 4 diz assim: sem mim eles se abaterão entre os presos e cairão entre os mortos. Com tudo isso, a sua mão, com tudo isso não se aplacou, né, a ira, mas ainda está estendida a sua mão. Bom, aqui ele deixa bem claro: sem mim, o que vai acontecer com esse povo? Sem mim, eles vão ser contados ou entre os mortos, quando a Síria vier e derrotar eles, ou entre os que foram capturados e levados para a prisão, né? Então, esse é o destino daqueles que querem andar sem o Senhor. Sem Deus não dá. Esse é o sentido. Aqui, quando ele fala ainda está estendida a minha mão, é o castigo do Senhor por conta da iniquidade do povo, tá bom? A aplicação aqui eu gosto de falar que o Senhor sempre nos dá chance para nos arrependermos, tá bom? Mas aqui o significado dessa palavra aqui significa realmente a ira do Senhor ainda está estendida. Tá acontecendo isso, vai ficar pior. Esse é o sentido aqui da escritura. O versículo 5 aqui então em diante, o Senhor vai usar, né, a nação da Assíria, primeira mão, para castigar o povo em Jerusalém, né, o povo de Jerusalém e Judá. Então a gente vê aqui o versículo 5 dizendo: ó Assírio, vara de minha ira e minha indignação, e o cajado da sua mão. Então aqui quando o Senhor fala o Assírio, vara de minha mão, ou seja, a vara é para corrigir, para castigar. Ele está falando que ele vai usar a Assíria, tá bom, para castigar Jerusalém, para que eles possam se arrepender. No versículo 6 aqui diz assim: enviá-lo-eis
contra a nação hipócrita e contra o povo meu. E o furor lhe ordenei que lhe tomasse despojo e roubasse as presas e pondo os pisasse como lama na rua. Aqui ele está falando que vai enviar então a Assíria contra uma nação hipócrita. A nação hipócrita aqui que ele menciona é a própria nação de Israel, é a própria Jerusalém aqui. Vamos lá para o versículo 7, diz assim: não obstante, tal não é o seu desígnio, nem o seu coração, assim o imagina, mas nem em seu coração pensa destruir, desarraigar não poucas nações. Bom, aqui a gente começa a ver um problema, né? Que, na verdade, o Senhor usou a Assíria como um instrumento na mão dela para castigar Jerusalém, castigar Judá. Mas o que está acontecendo agora? A Assíria está falando que isso é pouco, né? E agora ela está se vangloriando do poder dela de dominar nações e que ela acha que é pelo próprio poder dela que ela está dominando outras nações, sendo que Deus deu o poder a ela de dominar essas nações. Ela não reconhece, tá bom? E por isso ela também vai ser castigada, tá bom? Vamos lá, aqui do versículo 8 até o versículo 11, ele vai citando aqui os pensamentos da Assíria, né, do rei, como ela pensa, como ela está se vangloriando a esse respeito, porque elas venceriam ali Jerusalém. Aqui diz aqui, ó, versículo 8, pois diz, não são reis todos os meus príncipes, ou seja, o rei da Assíria falando, todos os meus príncipes, o príncipe é o filho do rei, né, ele falou, todos os meus príncipes são reis, ou seja, ele teria tantas nações que ele colocaria um filho em cada nação ali para governar, tá bom? Que todos os seus filhos seriam nobres e governaria nações. Esse é o sentido. Ele começa a dizer aqui, versículo 9. Não é Calno como Carquenes, não é Amate como Arpate, não é Samaria como Damasco. Aqui ele começa a citar países que eles já haviam conquistado, nações que eles já haviam conquistado. Então ele fala, e as outras nações são do mesmo jeito, eu vou dominar todas essas nações aqui, tá bom? Então ele continua aqui, versículo 10. Assim como a minha mão fundou os reinos dos ídolos, cujas imagens e as escrituras eram melhores do que de Jerusalém e Samaria. Está falando que os ídolos, né? Aqui a intenção é dizer que os ídolos das outras nações não conseguiram salvar elas, né? Que todos caíram na mão da Assíria ali. E com Jerusalém não ia ser diferente, né? Que os outros ídolos eram melhores e se dobraram perante a Assíria. Então veja aqui a soberba, né, da Assíria, colocando todo o crédito ali sobre ela, né? Sobre essa conquista. No 11 é uma continuação, dizendo assim, como fiz em Samaria e a seus ídolos, eu farei igualmente a Jerusalém e a seus ídolos. Assim como ele havia dominado outras lugares, Samaria, por exemplo, que ficava fora de Jerusalém, foi dominada, e outros que ele levou. E normalmente quando eles dominam outra nação ali, eles levam os ídolos daquelas pessoas como se dizendo, eu venci os ídolos, né, daquela nação ali. E aí então ele falou, também Jerusalém vai se dobrar perante mim aqui. É esse o sentido. O versículo 12 aqui diz assim, portanto, há de acontecer que, havendo o Senhor terminado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, castigarei o fruto da arrogância do coração do rei da Assíria, e a glória e sua altivez. Então, aqui, no versículo 12, o Senhor fala, depois que eu usar a Assíria como instrumento nas minhas mãos para castigar, né, o povo ali em Jerusalém, agora eu vou castigar a Assíria. Né? Aqui, para entender melhor, seria assim, olha, eu vou pegar sei lá, aconteceu uma confusão lá na escola, né? E aí eu pego um amigo meu e levo ele lá e falo, bate nele aqui porque ele fez coisa errada. Aí meu amigo vai lá e bate nele. Aí agora eu vou castigar o meu amigo porque bateu nele, mas não porque meu amigo bateu nele, porque ele excedeu no castigo e porque agora ele está se vangloriando de ter batido no outro. Tá bom? Então o Senhor está julgando, na verdade,
todas as nações. A gente tem que entender isso, que Deus ele vai julgar todas as nações. O povo de Deus não está isento. Ele começa o seu julgamento sobre o povo de Deus, mas ele vai julgar todas as nações. Então a Assíria também vai ser julgada. Esse é o sentido aqui da escritura. O versículo 13 até o versículo 14, então, ele vai falando da Assíria, né, se vangloriando aqui. Diz aqui, ó: pois ele diz, com a força de minhas mãos e com minha sabedoria fiz essas coisas, porque sou prudente, removi as fronteiras do povo e roubei os seus tesouros. Como homem valente, derrubei os seus habitantes. Então veja que a Assíria sempre está falando eu, né? Então o Senhor está representando a voz e a mente da Assíria agora. Que ele está dizendo que ela é demais, que ele venceu como valentes, né, com o exército. Ele colocou toda a sua glória no exército, nas coisas que ele conquistou. Continuando no 14, ele diz: e minha mão achou as riquezas dos povos, como a de um ninho, e que se ajunta ovos de baixos abandonados. Assim ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse, né? Aqui, que não abriu a boca e piasse, seria como um pintinho, né? Aqui ele falou, ninguém deu um pio. A Assíria fez, deitou e rolou aqui, nós deitamos e rolamos, pegamos os tesouros da nação, dominamos tudo, e não teve quem abrir a boca, ou seja, ninguém foi contra mim, ninguém pode me vencer. Então, o Senhor vai castigar essa arrogância aqui. Eu acho muito lindo aqui o versículo 15, né? O versículo 15 diz assim, ó: gloriar-se-á o machado contra quem corta com ele, engrandecerá a serra contra quem puxa com ela, como se a vara movesse contra o que se levanta, ou o bordão se levantasse com o que não tem, tendo lenho. Tendo lenho aqui é a palavra no hebraico, é madeira, né? O que ele está falando aqui, né? Como que o machado ele pode se gloriar porque ele derrubou uma árvore, né? Ele teve alguém ali exercendo ele, então o machado é um instrumento, sozinho ele não vai cortar a árvore, né? Ele falou a mesma coisa da serra. Como que a serra pode gloriar-se, né? Ah, eu serrei isso aqui. Porque a serra ela é um instrumento, ela precisou de alguém para exercer força ali para que aquela madeira fosse serrada. O mesmo exemplo, o martelo, né? O martelo e o prego. O martelo ele não tem como pregar um prego sozinho. A gente tem que pegar ele na mão e exercer a força ali para que ele pregue, tá bom? Então aqui o Senhor está falando o quê? Olha, eu usei a Síria como instrumento na minha mão. E agora ela está dizendo que ela que fez essas coisas, então eu vou castigar a Síria agora por conta dessa arrogância, por conta dessa vangloria dela. Aqui uma aplicação para nós é que nós fazemos as coisas e não devemos levar crédito, né? Ah, eu fiz isso, eu recuperei essa família para a igreja, eu visitei, levei essa pessoa, eu fiz essa pessoa ser batizada. Não, você foi um instrumento, nós somos instrumento na mão do Senhor. Quem faz tudo é o Senhor. Então, o machado, ele não pode se gloriar por quem corta por ele. Então, a glória é sempre do Senhor. Da obra do Senhor está acontecendo, a glória é do Senhor. Nós somos instrumento na mão do Senhor. Esse é o sentido aqui. O versículo 16 até o versículo 19, né, ele vai começar aqui, então, declarando a destruição rápida que vai haver na Assíria aqui. Diz assim: portanto, o Senhor dos Exércitos enviará magreza entre os seus gordos, e debaixo da sua glória ele acenderá uma chama, como chama de fogo. Então ele está falando de uma destruição rápida que haveria sobre a Síria aqui, tá bom? Os seus guerreiros, né, seriam derrotados rápido aqui. Versículo 17: a luz de Israel virá, e a ser como um fogo, e o santo como o labaredo, e abrasarão e consumirão os seus espinheiros e sua sarça em um dia. Ou seja, quando fala aqui que eles seriam consumidos num dia como um espinheiro, né, seco ali, bota fogo, queima rápido. Então ele está falando que a destruição da Assíria vai ser rápida. Aí quando ele fala aqui, e a luz de Israel, ou seja, aqui, o santo aqui é o próprio Jesus Cristo, ou seja,
Quem vai destruir não vai ser os israelitas, mas o próprio Senhor que vai pesar a mão contra a Síria ali. E será rapidamente ali o sentido que ele coloca aqui. Versículo 18, e consumirá a glória de suas florestas e o seu campo fértil, tanto a alma como o corpo, e será como quando desmaia um porta-estandarte. Aqui, quando ele fala que tanto a alma como o corpo, está falando que ele não vai deixar nem raiz nem nada. A Síria deixaria de existir, tá bom? Tanto a sua cultura como os seus descendentes. Esse é o sentido aqui. Aqui ele fala, é como se desmaiasse os seus porta-estandarte. O porta-estandarte é aquela pessoa que fica no meio ali da guerra, levantando a bandeira, e aí o capitão olha para a bandeira e sabe o que precisa fazer, tá bom? Que na bandeira ele vai dando o comando. Quando fala aqui que o porta-bandeira ele desmaiou, ou seja, significa que eles ficariam desorientados, não saberiam o que fazer. E a destruição rapidamente viria ali. Versículo 19: e o resto da árvore da sua floresta será tão pouca que um menino as poderá contar. O significado aqui da árvore das florestas que um menino pode contar, ele está falando dos líderes, tá bom? A Síria ficaria com tão poucos líderes que um menino, né, poderia facilmente contar quantos líderes tinha ali. Sendo que ela havia conquistado tantas nações, e em cada nação que ela conquistava, ela colocava reis, colocava pessoas para liderar ali. Então chegaria essa época que eles teriam poucos líderes ali, que uma simples criança conseguiria contar. Então a palavra árvore aqui, né, é simbolicamente simbolizando aqui os líderes que sobrariam aqui. Do versículo 20 ao versículo 23 aqui, ele vai falando das nações espalhadas, né, nos últimos dias aqui. Vamos ver aqui, ó. E acontecerá que naquele dia que os remanescentes de Israel da casa de Jacó, que escaparem, nunca mais se apoiarão nos que os feriu, mas apoiar-se-ão em verdade no Senhor, o Santo de Israel. Então fala do livramento, porque Israel seria dispersa, e que após esse retorno remanescente voltar, eles confiariam em Deus, tá bom? Esse é o sentido maior aqui. O versículo 21, e os remanescentes retornarão, sim, os remanescentes de Jacó e ao Deus forte. Novamente falando aqui deles retornar e confiar no Senhor. Versículo 22, porque embora o teu povo Israel seja como a areia do mar, ainda assim um remanescente dele retornará, e destruirão secretamente, e transbordará de retidão. Aqui, falando que embora Israel fosse numeroso, né, como a areia do mar, o Senhor traria um remanescente, um povo fiel, né? Ou seja, dentro do povo de Deus existe como se fosse um outro povo fiel que vai receber as bênçãos de Deus. Toda a casa de Israel fazia parte do convênio do Senhor, mas somente aqueles fiéis, né, que seriam poucos, que receberiam as bênçãos do Senhor, que retornariam aqui. Versículo 23, pois eis que o Senhor Deus dos exércitos fará uma destruição determinada em toda a terra. Aqui, quando ele fala destruição determinada, seria completamente a destruição, né, dos iníquos, dos assírios aqui, tá bom? É algo determinado. O Senhor já, na segunda vinda dele, vai haver a destruição total dos iníquos, tá bom? Para que possa ter o milênio aí em paz, né, todas as pessoas. Do versículo 24 até o versículo 34, aqui ele começa a falar de cidades, né, que foram conquistadas pelo exército assírio. Ele vai falando cidade após cidade. Então vou pular só para o versículo, os últimos versículos aqui para finalizar aqui por conta do tempo. Vou ler o versículo 33 e o versículo 34. Diz aqui. Versículo 33. Eis que o Senhor dos exércitos, decepará o galho com violência, e o alto da estatura serão cortados, e os altivos serão humilhados, e cortará com ferro, e o emaranhado das florestas,
e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Então aqui falando novamente que a Síria cairia, novamente a palavra florestas aqui, ramos, significa os líderes que iriam cair e ela ficaria desamparada. Aqui novamente um simbolismo sobre a segunda vinda. Falando sobre a destruição da Assíria, a gente consegue ver a história lá em 2 Reis, capítulo 19, do versículo 35 ao 37, a gente vê que apenas uma noite o anjo do Senhor foi lá e matou 185 mil soldados, dos assírios. E aí o general, o rei da Síria, volta para a Síria, ele vai para o templo dele lá, e ele é assassinado pelos seus 2 filhos, dentro do próprio templo ali, mostrando que outros deuses, conforme é mostrado aqui, não protegeu o rei da Síria, tá bom? E quem dá a proteção, na verdade, é o nosso Deus. Esse é o Deus verdadeiro. Eu compartilho essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.